Olá, pessoal. Meu nome é Nayara Grande. Este é o meu canal. Aqui, cada passo é dado para a gente sair do desconforto da ilusão e ir para o conforto da realidade. A sua conexão comigo não é em vão. Hoje vamos falar um pouquinho sobre como a conexão com a nossa ancestralidade abrem as portas para o nosso futuro. Essas conexões, como que essas conexões como a nossa ancestralidade, os nossos antepassados, abrem a porta para um futuro próspero ou não. Então, já aproveita, curte este vídeo, salva, compartilha com alguém. Vamos fazer uma corrente de conectividade da realidade. Ative o sininho para que possa sempre nos acompanhar. Como é de costume este meu treino, porque a vida é um treino. Vocês sabiam disso? Eu estou aprendendo que a vida é um treino. E quando a gente acha que a gente já está expert em algo, vem as novidades, tecnologia nova, um monte de coisa para a gente se atualizar sempre e manter o nosso treino. Eu estou aprendendo a conversar com vocês de uma forma mais ereta, sem me movimentar muito na cadeira, gravar um pouco mais distante do vídeo, olhando direto para a câmera. Sim, com as minhas anotações de praxe aqui comigo. Porém, este vídeo eu estou com. Ó, já estou gaguejando aqui. Eu não vou fazer nenhum corte, tá, gente? Eu estou sem aquela minha anotação do que eu vou falar inteira. Eu estou apenas com algumas frases pontuais para eu recordar uma linha de raciocínio. Então, hoje eu vou falar sobre a minha ancestralidade, pode servir de exemplo lá para você. Esse vídeo provavelmente irá no ar aí na semana do meu aniversário, na semana do dia 11 de dezembro. Provavelmente postarei no dia 8, no domingo, como de costume. E como que isso como esse contato que eu tenho com a minha ancestralidade vem abrindo as portas do meu futuro? Lembrando, o futuro é construído diariamente no presente, no momento presente. Vamos fazer aí uma relembrança. Essa palavra eu nem sei se existe. Releitura, recordar. Ah, Nera, mas eu não sei quem são os meus avós, eu não sei quem são meus pais, eu não sei, não lembro, minha família não tem dados. Pesquisa. As respostas chegam até a sua mão, garanto. Eu tenho várias histórias desse tipo, que conforme eu fui procurando documentos, do nada esses documentos chegavam até a minha mão. Uma pessoa ficava sabendo que eu estava procurando e me mandava. Às vezes eu ia procurar na casa dos meus pais e não achava, depois de alguns dias, a minha mãe ou eu mesma procurando novamente, achava documentos. Ou então na casa de uma tia-avó, na casa de um primo de segundo grau. Esses documentos encontram o caminho até você, pode ter certeza. Se você não acredita nisso, também não tem problema. Eu acredito. E eu sei que tem muitas pessoas na mesma conexão e intensidade que a minha. Para começar a falar dos ancestrais, eu vou falar o meu nome, Nayara de Godoy Grande, filha de Augusto Grande e Rosângela de Godoy Grande. Eu sou a filha mais velha desse casal. Eu dou essa pausa porque me enche de alegria falar isso. Eu sou filha desse casal, porque é o sucesso deles se materializou em mim, no meu irmão, no meu sobrinho, que é o neto dos meus pais, por enquanto. A vida se fez e se faz através disso diariamente, nessa união.
que se deu em 1978. Eu nasci em 79, meu irmão em 1981. Temos uma jornada muito bonita aí para contar. Não vou contar a história inteira, porque senão eu ficaria aqui 2 dias, no mínimo, contando, que tem muita coisa. Assim como a sua história tem muita coisa. Diga o seu nome em voz alta. Diga o nome dos seus pais em voz alta. O nome dos pais do meu pai é Antônio Grande e Alice Venturini Grande. Os nomes dos pais da minha mãe é Oswaldo Antônio de Godoy e Terezinha Aparecida Sesc de Godoy. Tem os nomes dos meus bisavós, dos meus tataravós, e eu cheguei até no nome, acho que de um ou dois, mais do que tataravô, é tetravô, se eu não me engano, trisavô, acho. Eu, minha origem é quase inteira italiana. Tem uma origem que conta a história dos meus ancestrais de índios, aqui da Serrinha dos Padres, de Rio Claro. E eu acredito, porque eu tenho foto da minha tataravó e da minha bisavó, eu convivi com essa minha bisavó até os 18 anos. E se você pegar o busto de uma imagem de um residente local na época, desses povos originários, ali perto de Corombataí, Rio Claro, a minha bisavó e minha tataravó são muito parecidas com o busto da imagem desses povos originários. Eu não duvido dessa história. Essa é a minha árvore genealógica. Mas eu fui um pouquinho mais além do que a árvore genealógica de nomes. Eu fui na árvore genealógica emocional. Eu sempre fui uma criança curiosa e sempre em contato com as minhas tias-avós. Eu cheguei a conhecer uma tia bisavó. Eu e a minha mãe, a gente estava até falando sobre ela esses dias atrás, de como era a casa dela. Eu sempre estive em contato com os meus primos de tidos de segundo grau, terceiro grau, a gente se chama de primos até hoje, eu cresci com eles. E as histórias, sabe aquelas histórias secretas que só as mulheres contam? Eu era criança, eu estava sempre no meio, eu escutava tudo. E eu lembro, principalmente quando com relação ao emocional das mulheres da minha família. Eu lembro da minha avó, das minhas tias, avós, contando o emocional da mãe delas, da, da minha avó materna. Da minha avó paterna já é um pouquinho mais difícil, porque eu não cresci tão próxima assim das minhas tias avós, meus tios avós por parte de pai. Mas eu cresci sim, convivendo com eles, um pouco menos, mas eu tenho aí um largo conhecimento desses tios, desses parentes. E eu fiz a trajetória emocional dessas ancestrais femininas e pude entender muito do comportamento de algumas primas, minha avó, da minha mãe, meu, as histórias que deixaram marcas na nossa criação, nossa forma de ver a vida, e hoje eu posso trabalhar e evoluir em cima dessas histórias que ficaram gravadas em mim, que moldaram a forma como eu encaro a vida e o mundo. Hoje eu estou podendo dar um outro sentido a tudo isso e seguir novos caminhos, novas escolhas, fazer novas escolhas. Também tem a ver muito com a nacionalidade de onde os meus ancestrais vêm. Eles vieram para cá de uma guerra, de um pós-guerra
com fome, com miséria. Nem todos chegaram aqui com condições financeiras para poder ter uma vida adequada nesse novo mundo, sem perspectiva de voltar para o antigo, onde eles conheciam. Tem uma história na família que um dos meus bisavós veio escondido dentro de um navio da Itália para o Brasil. Chegou só com a roupa do corpo, veio escondido, eu não sei se no porão, eu não lembro direito a história, mas essa lembrança familiar. E o que essa lembrança familiar de esconder repercutiu nas gerações seguintes? Isso é um assunto sistêmico para ser tratado numa live específica, num workshop, em alguma situação específica. Tem todo um, uma carga cultural em cima de tudo isso, religiosa. Os meus ancestrais eram católicos, os meus bisavós. Os meus avós, por parte de pai, até uma certa idade do meu pai, eles eram também católicos. Meu pai foi coroinha na igreja onde ele nasceu, na cidade onde ele nasceu. Depois que mudaram do interior para a capital, houve também uma mudança de religião, de uma religião católica para uma religião, esqueci o nome, mas foi para a Congregação Cristã no Brasil. Então, quando essa mudança de cidade ocorreu, também houve uma mudança de religião. Isso impactou na mudança dos costumes deles, na vestimenta, na forma de se portar. Olha quanta coisa vai mudando na história de uma família. O sistema de crenças também muda, muda tudo. E isso vai refletindo nas futuras gerações. Se vocês começarem a recordar dentro de vocês as histórias que você conhece, vocês vão ter um raciocínio parecido com o meu. Quanta coisa vem mudando. Às vezes, os nossos ancestrais eram tão ferrenhos na religião e os filhos não querem nem saber por conta de tanta imposição de regras religiosas. Ou então, os pais não eram adeptos de religião nenhuma, de repente o filho se encontra dentro de uma religião. E há também nesses casos que eu estou falando, o pré-conceito, porque não se conhece o que está vindo de novo. Ao invés de falar assim, deixa eu ir ali conhecer para ver do que se trata. Vamos abrir os nossos olhos para o novo, porque muitas vezes esse novo é colocado como imposição social ou imposição por algum conflito, como aconteceu com os meus ancestrais quando vieram de uma Itália, de guerra e precisaram, no momento, às vezes, de extrema necessidade, buscar novos horizontes num país totalmente diferente, longe do que se conhece. Quantas coisas precisaram deixar para trás? Lutos, às vezes um relacionamento que estava começando a ser construído, família, emprego, língua, usos, costumes, alimentação, clima, temperatura, roupas, vestes, hábitos. Olha quanta coisa essa migração gera e novas adaptações são necessárias.
E a gente, às vezes, não para pensar e sentir sobre tudo isso. Eu faço essa pausa de propósito para respirar, para as ideias voltarem a fluir, principalmente quando me toca o que eu falo. Porque o que sai da minha boca é o meu ouvido, primeiro que tá aqui, ó. É o que tá mais perto da minha boca, é o meu ouvido. E às vezes eu falo alguma coisa, eu olho assim e falo, nossa, escuto? Sou eu que tô falando? Sim, sou eu, e me toca. Aí eu paro, respiro, trago do cérebro das emoções para o cérebro do raciocínio, do pensar, para eu voltar aqui na razão, para continuar a comunicação que sai aqui do chakra laríngeo. Eu tô conseguindo já ficar um pouco mais afastada do vídeo, porém eu falo bastante com a mão. Aqui falam que isso é do italiano. A minha forma de falar não é mais tão alta quanto um italiano falando, mas eu tenho bastante característica de falar alto. A minha família fala alto, principalmente quando está na cozinha em volta à mesa. E eu lembro que uma das coisas que eu mais gostava era quando a minha avó paterna juntava os netos em volta da mesa de sexta-feira ou de sábado à noite. Tô emocionada de falar isso. E fazia massa e a gente ficava em volta fazendo o chapeuzinho do capelete que ela chamava de inholim. Ela amassava a massa com um rolo, não era rolo de macarrão, era um pau de vassoura, sabe? Ela tinha um pau de vassoura só para isso. Depois ela cortava e deixava secando em cima da cama de um dia para o outro para a gente almoçar no domingo. São recordações muito ricas que eu tenho da minha infância. Tenho tantas outras recordações. Eu lembro que a minha avó materna uma vez matou uma galinha pra gente comer. Eu lembro muitas coisas da minha avó materna, dos bolos de cenoura que eu aprendi a fazer, das rabanadas que eu introjetei na tradição natalina, na o pudim que ela fazia. Hoje ela não cozinha mais. Ela fazia lisinho, lisinho. Eu ainda vou aprender a fazer esse pudim, tantas outras coisas. A minha avó paterna cantava em italiano para mim. A minha avó materna me ensinou muita coisa quando eu ficava com ela no comércio dela. Ela que me ensinou a atender o público. Foi. Tenho tantas outras histórias guardadas que agora não estou lembrando para contar. E tudo isso intensificou, essas histórias intensificaram na minha memória depois que eu fui para Seishonoye estudar a filosofia japonesa da Seishonoye. Lá eles ensinam muito a gratidão. Lá nos meus 29, 30 anos, quando a vida mudou as perguntas e eu fui buscar novas respostas, uma amiga minha, Regina, ela já estudava Seishonoye, a mãe dela também, família, e eu fui convidada a participar e fui. E lá eles ensinam muito a gratidão a Deus, aos antepassados e aos pais. Eles têm muitas práticas de gratidão. E uma delas é tudo que você for fazer, você começa. Deus, muito obrigado. Papai e mamãe, muito obrigado. Antepassados, muito obrigado. Eu, muito obrigado.
E quando a gente treina falar muito obrigado, gratidão, às vezes parece mecânico, mas chega uma hora que a emoção invade o seu coração, o seu cérebro, o seu corpo, todas as células do corpo vibram no sentimento de gratidão. Dá certo? Foi lá que eu comecei a agradecer os meus ancestrais, meus antepassados e a lembrar de tudo isso. Que eu sou o que eu sou hoje, com as heranças que eu aceitei e me permiti receber. Porque eu sou a história continuada deles. Eu sou a abundância e a prosperidade deles. E eu me reconheço nisso. Eu cheguei bem depois deles. Parei de reclamar do que eu, na minha concepção de vida, julgava ter sido certo ou errado as escolhas deles. Eu aprendi a respeitar cada coisa que chegou a mim através deles. Foi essa a chave que eu descobri, que se chama humildade, para seguir em frente com uma nova história. Foi aí que eu consegui fazer a transição de carreira da advocacia para terapeuta apenas. Agora eu respiro novamente, porque já começou a travar todo aqui o chakra laríngeo da comunicação. E eu respiro novamente, entro numa meditação curta para poder continuar e terminar este vídeo comemorativo do meu aniversário essa semana. Foi assim que eu comecei a dar um novo rumo na minha história. Tem o livro do Joan Garriga Bacardi, constelador espanhol, que se chama Onde Estão as Moedas? E esse livro fala muito disso. Aconselho. E se conselho não fosse bom, a gente vendia. Fica a dica. Então, para vocês lerem, relerem, raciocinar, refletir, entra, transforma em hábito e sentir cada palavra daquele livro. Esse livro é uma das tarefas das minhas mentorias, de quem eu converso sobre emoção, sobre gratidão, amor. Termino falando de respeito. Respeito pelos nossos ancestrais e por tudo que eles viveram. Eu tenho aula com o pajé, Tecainã, e ele fala que cada árvore que a gente possa vir a ter ou conversar com ela representa um ancestral que se comunica com a gente. Sim, a natureza se comunica conosco. Basta apenas observarmos a natureza de fora, com a nossa natureza e essência divina que estamos conectados a tudo isso aqui, ó. Não é à toa que eu coloquei essa foto autoral minha aqui atrás, com toda essa natureza aqui, porque é ela que nos traz as informações através da observação. Existem estudos falando que as árvores, além de se comunicarem fora, elas se comunicam com as raízes umas com as outras. O que que a água nos mostra, nos mostram, as águas nos mostram no rio, quando tem vários ditados, por exemplo, que falam que a água que corre no rio e passa embaixo de uma ponte nunca e o rio nunca mais serão os mesmos. Por quê? O que que você leva essa sabedoria para sua vida? O dia, ele pode recomeçar todos os dias, mas um dia nunca mais será o mesmo. Porque não volta. Aquela água ali,
Ela volta em formato de chuva, mas ela pode voltar em formato de chuva em outro lugar. Quanta sabedoria, se observarmos a natureza, pode nos trazer. É isso que eu tinha para hoje. Treinar gratidão, a humildade, o respeito, a tolerância, a paciência, com tudo que veio dos nossos ancestrais. Não é só receber o dinheiro, que muitos deixam herança financeira, e essa herança financeira, como eu já falei no vídeo anterior, é presente. Ela pode ter vindo fácil, ela pode ser uma herança, mas ela é muito mais do que um direito. Ela é um presente que os nossos ancestrais que trabalharam muito para deixar um pouco mais a nossa vida confortável. Então, esse dinheiro que vem fácil, dizem que vai embora fácil, mas se você, com respeito, com alegria, humildade, gratidão a eles, pode fazer bom uso e ser muito bem utilizado para conhecimento, para melhorar a vida das outras pessoas, investido para prosperar. É assim que a gente prospera, com gratidão aos nossos ancestrais. Boa semana para vocês e para mim também. Gratidão aí a todos.